Olá, olá! Eu sou Fernando Vidia e a gente está aqui com mais um programa na Vibe Mundial, na Madrugada Astral. Esse é mais um Entre o Céu e a Terra. E a gente vai hoje falar a respeito da ajuda silenciosa nos bastidores espirituais por parte dos nossos guias, dos nossos mentores espirituais. Nesses tempos, difíceis que a gente vem passando aí, no astral da humanidade mais carregado, mais denso, tantas coisas acontecendo, a vida acontecendo, mas o mais importante é saber que a gente não está desamparado, a gente não está sozinho. Então vamos falar sobre espiritualidade, entendendo como que a gente pode vivenciar aqui a nossa encarnação, os desafios da nossa encarnação, mas com consciência, construindo essa ponte entre a Terra e o céu. Como que a gente pode superar esses desafios com esse auxílio espiritual? Vamos para a nossa historinha? Vamos refletir um pouquinho a respeito desse tema. Então vem junto comigo e vamos prestar atenção. Pense só, enquanto pessoas comuns, como eu, como você, enfrentam um dia difícil, tomam decisões, erram, acertam, respiram fundo, seguem em frente. Tem sempre algo acontecendo nos bastidores. A gente sabe que esse astral da humanidade anda bastante denso, pesado. Mas, acredite, a gente não está desamparado no meio de todo esse turbilhão. Você por acaso já sentiu um certo impulso estranho, meio que levando você para mudar uma direção, mudar uma rota, de repente você seguiria por um caminho, você tem uma ideia e vai por outro. Uma ideia que surge assim do nada, de repente um alívio inesperado no meio de uma situação turbulenta, com aquela certeza de que as coisas vão funcionar, vão dar certo. Você só não sabe explicar por que você sente ou sabe isso, mas você só sabe. Aquela certeza de que as coisas elas vão seguir por um bom caminho. Ou ainda um pensamento daquele tipo, não vai por aí, que a gente mal sabe explicar de onde vem. A gente não vê ninguém, não escuta vozes com os nossos ouvidos físicos, mas a gente sente e sabe que a gente não está sozinho, que a gente não está desamparado. E tem aqueles momentos em que pode até parecer que a gente está sozinho, porque a nossa vibração dá aquela baixada, a gente meio que se desconecta daquela fé que em vários momentos nos acompanha. E a gente entende que nem sempre a gente vai dar conta de tudo, mas a gente sabe que em vários momentos a gente vai ter a força necessária para poder seguir em frente. Algo nos fala isso, e existem guias, mentores, guardiões, e a gente pode dar nomes diferentes, anjos da guarda se você preferir, mas que vão ter essa mesma função de nos apoiar, de nos amparar, de caminhar junto conosco, nos proporcionar livramentos até mesmo, ajudar a gente a ter boas reflexões, a ganhar consciência, a gente a fazer escolhas melhores. E eles não estão lá no céu, distante, lá no Nirvana. Eles estão aqui, junto de nós. Podem não estar visíveis, mas estão ali, no invisível, numa quarta dimensão, juntinho com a nossa alma, com o nosso ser, que também vibra nessa dimensão. Enquanto o nosso corpo físico vibra na terceira, a nossa alma vibra na quarta. Temos níveis ainda mais sutis. E o plano espiritual também vibra nessas dimensões. Podem não ter corpo físico agora, mas interagem conosco. Por vezes no corpo astral, a nível mental. Então eles vão atuar no cotidiano, respeitando as nossas escolhas, os nossos limites, o nosso livre arbítrio. Então o problema que às vezes a gente observa no dia a dia não está ali na falta de ajuda, uma ajuda que a gente acha que não tem. É que às vezes a gente está ocupado demais, focando demais em outras coisas, fechados demais ou desconcentrados demais, para poder perceber aquela voz silenciosa que se comunica conosco através dos pensamentos. Então, construir essa ponte, essa comunicação com o plano espiritual,
com os nossos guias, para a gente poder ouvir quem não grita, mas que sussurra no silêncio da nossa mente e do nosso coração, exige treino, paciência e, sobretudo, confiança. Olha só que importante esses ensinamentos. Você já parou para pensar que o plano espiritual está ali do teu lado, falando com você, te intuindo, te inspirando, mas você só não está percebendo, porque a sua mente pode estar agitada demais com os acontecimentos do dia a dia, com o teu trabalho, com a tua família, com alguém que falou alguma coisa para você, mexeu com os seus sentimentos, e isso gerou internamente todo um turbilhão, dificultando você a pensar com clareza. Por vezes a gente só quer paz. Por vezes a gente só quer que a vida flua mais leve. Mas parece que a vida não pega leve com a gente. E da maneira como determinados acontecimentos mexem conosco, mexem com as nossas emoções, as emoções mexem com os nossos pensamentos, e a gente entra naquele turbilhão, às vezes, por mais que os nossos guias, os nossos mentores se aproximem e tentem trazer tranquilidade, consolo, paz, às vezes eles só têm que esperar a gente se acalmar. Acalmar os pensamentos, apaziguar os sentimentos, para então a gente conseguir ouvir. Eu falo que é como se fôssemos um lago. Só que às vezes esse lago está com tanto peixe, e esses peixes pulam e vão para lá e vão para cá, e esse lago está todo turbulento, todo agitado. Uma folha que cai na superfície desse lago mal é percebida, porque esse lago já está todo mexido. Ele está com um turbilhão de águas ali, e a folha que cai mal faz ondas, mal pode ser entendida como algo diferente tocando aquele lago. Assim é a nossa mente, assim as nossas emoções, quando estão no turbilhão. Porque essa voz silenciosa do plano espiritual e até mesmo da divindade que habita em nós e que fala na nossa consciência, que podemos chamar de eu superior, é como uma folha que vai caindo leve para tocar a superfície de um lago. Só que para ser percebida, a partir do momento que ela toca e tem aquelas ondas bem suaves que se propagam, precisa encontrar em nós um momento, a ambiência mais adequada. E isso se dá quando a mente está em paz. Você já percebeu que quando você está ali na tranquilidade do seu dia a dia, os insights, as ideias, tudo flui de uma maneira mais fácil? De repente, a criatividade, as informações que chegam muito melhores? Tudo bem se você disser, não, quando eu estou realizando uma determinada atividade criativa, assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, minha criatividade flui melhor. Mas, na verdade, não é porque você está realizando esta ou aquela atividade e que isso vai liberar o seu campo criativo. É porque você está focando a sua mente numa direção e liberando o restante das capacidades da sua mente, deixando mais em paz e mais tranquila, que ela vai estar mais receptiva a novas ideias que chegarem. E é claro, a gente pode direcionar esses momentos de atenção, de foco da nossa mente, alguma concentração, e isso pode ser muito mais favorável do que deixá-la desgovernada, pensando em N situações que nos tiram do nosso eixo, que trazem ansiedade, que trazem preocupação. A gente pode focar nossa mente através de uma meditação guiada, ou a gente pode simplesmente parar, prestar atenção na nossa respiração, inspirar bem lentamente, expirar devagar, em 4 tempos. Inspirando pelo nariz e vai contando até 4. Segura o ar, mais 4 segundos. Vai soltando o ar em 4 segundos. E depois que soltar todo o ar, conta mais 4 antes de iniciar um novo ciclo de respiração.
você vai perceber você já se acalmando, os pensamentos se acalmando, as emoções também. O ritmo da sua respiração muda. As batidas, o ritmo das batidas do seu coração muda também. E a partir do momento em que você estabelece esse ritmo mais tranquilo, sadio para você, você apazigua esse lago interno que tem que estar bem tranquilinho para a gente conseguir ouvir essa voz silenciosa do plano espiritual falando conosco. Quando a gente se acostuma, quando a gente se habitua a fazer esse exercício, a gente fortalece essa ponte que conecta nós com os nossos guias espirituais. Com maior facilidade eles conseguem transmitir informações para nós. Às vezes vem como um pensamento que no primeiro momento a gente acredita que é nosso. Tudo bem se não for, se for uma inspiração, e tudo bem se a gente pegar para nós como se fosse, criado por nós mesmos. O mais importante é que o plano espiritual não vai reivindicar os direitos autorais das ideias que eles compartilharem com você. O mais importante é você aplicar os conhecimentos que o plano espiritual transmitir para você por inspiração. Então pode ficar tranquilo, aproprie-se da ideia, produza com essa ideia. Desde que sejam bons frutos, os benefícios vão vir. Vão vir para você e, é claro, quem te inspirou vai ficar muito feliz por ter contribuído também. No plano espiritual, eles não estão preocupados com uma moeda de troca. Vou te ajudar e eu espero que você faça algo para me ajudar também. Eles vão ficar felizes por poderem contribuir e ver você progredir, ver você avançar. O pagamento para eles é essa satisfação por nos ver trilhar um bom caminho, por tomar uma boa decisão, por ouvir um conselho que não ouvimos necessariamente com os ouvidos físicos, mas que a gente ainda assim pôde entender e aplicar. A partir do momento que a gente coloca em prática essas boas ideias, essas boas inspirações, pode ter certeza, eles vão continuar caminhando ao nosso lado, para que a gente continue no caminho. Até porque a vida é tão longa, tanta coisa acontece, distrações vêm, problemas surgem, imprevistos acontecem. E a gente pode necessitar de mais inspiração, é claro. A gente não vai se apoiar única e exclusivamente nas informações que o plano espiritual pode inspirar o nosso ser, para então a gente poder tomar a decisão e poder agir. Por vezes eles vão ficar quietinhos, só vão observando assim, um tanto distante, falando, vamos ver se meu pupilo, minha pupila aprendeu realmente a lição. Vamos ver se vai tomar uma boa decisão, se desenvolveu essa consciência. Porque não basta a gente intuir uma direção a seguir. A gente tem que refletir e entender por que a gente está tomando aquela decisão, porque ela é boa para nós. Porque quando houver a necessidade de uma nova reflexão, uma nova tomada de decisão, a gente já vai ter aprendido e já vai ter a consciência, já vai saber o porquê seguir uma direção que é considerada ideal, adequada, correta, vai nos trazer um bom resultado. Por vezes a gente vai ter decisões diferentes, novas para tomar, porque os contextos mudam. Mas pode ter certeza, sempre que a gente precisar de uma orientação, de um direcionamento, de uma inspiração, eles vão estar lá. Agora, quantas vezes eu pergunto para você, você achou que estava sozinha, que estava sozinho, mas não estava coisa nenhuma? Já teve aqueles momentos em que você estava orando, rezando, e tinha aquela sensação de que alguém se aproximava, alguém estava perto e transmitia uma energia boa? Você é daquelas pessoas sensitivas? Ou é daquelas pessoas que dizem, não sinto nada, não vejo nada, não sei de nada? Mas tem hora que eu me arrepio, como se alguém tivesse se aproximado de mim. Então até mesmo quem acha, pensa que não sente. Às vezes sente. Só não está percebendo os sinais que o próprio corpo dá. Porque às vezes é isso mesmo. Vem um arrepio, vem uma sensação diferente no corpo. O nosso corpo fala conosco. E o nosso corpo é como uma antena. Nós somos como uma antena.
de captação energética. Tudo que acontece ao redor, na atmosfera vibracional ao redor, no plano astral, no plano mental, a gente capta em alguma medida. Algumas pessoas são mais sensíveis que outras para perceber essas vibrações, decodificar essas vibrações, interpretar e a partir daí utilizar para o dia a dia, para suas tomadas de decisão, enfim. Outras pessoas são como antenas menos sensíveis. Agora, uma coisa é certa, quando as anteninhas, ou seja, cada um de nós, se aproximam e a gente tem muito mais pessoas juntas, a gente amplia o nosso potencial de conexão. É como se uma anteninha contribuísse para ampliar o sinal da outra. Por isso que quando a gente diz quem tem uma sensitividade, uma mediunidade e está junto de um outro médium, é como se o potencial de captação de ambos ampliasse. E até mesmo quem não tem sensibilidade e mediunidade ao se aproximar de alguém que tem, também pode perceber os seus canais intuitivos se ampliando. E fala assim, por que quando eu estou perto de tal pessoa, parece que eu sinto mais, eu percebo mais? Tá aí a resposta. Nem sempre essas percepções vão estar presentes ali. Às vezes a gente vai estar sozinho no nosso dia a dia, no plano físico, mas não significa que a gente não esteja acompanhado ou ainda bem acompanhado no espiritual. E aqui nós estamos falando, obviamente, dos nossos guias, dos nossos mentores espirituais. Mas e aí, você tem essas percepções? E mais, você confia na sua intuição? Ou você tem aquele hábito de ignorar a sua intuição? Parece que tem alguma coisa aqui me dizendo para eu seguir por essa direção, por este ou por aquele caminho. Será que eu sigo? Será que eu não sigo? Eu falo por mim. Eu já tive experiências em que, comigo, os meus guias, mentores espirituais falavam, dizendo assim, Fernando, de uma maneira bem clara, eu digo, né? Eu ouvia, eu percebia. De uma maneira bem clara, eles diziam, olha, segue por esse caminho. A gente está falando para você. Confia em nós. Confia em nós. E eu dizia assim, você tem certeza? Porque eu quero muito ir para aquele outro. Os meus desejos, as minhas vontades estão para ir para aquele outro. E eles diziam para mim, Fernando, a gente está falando para você, segue por esse. Confia em nós. E acreditam que eu já quis desafiar e falar assim, não, eu vou seguir por esse porque eu realmente quero, meu desejo está me direcionando para cá. E aí o resultado, vocês já imaginam, né? Era justamente aquele resultado que o plano espiritual queria evitar que eu tivesse. Porque acabava trazendo uma repercussão ruim. E aí eles diziam, tá vendo porque a gente orientou você para ir para um outro lado? Aí eu dizia assim, agora eu aprendi. Agora eu entendi. E confesso para vocês, aconteceu umas 2 vezes essa situação. Aí eu falei assim, bom, nunca mais, só que a gente não pode falar nunca diga nunca, né? Porque pode acontecer alguma questão de tomarmos determinadas decisões contra o conselho espiritual que a gente recebeu, né? Mas eu mesmo dizendo para mim, não, nunca mais eu vou deixar de ouvir e de seguir os conselhos dos meus guias espirituais. Porque se eles estão falando é porque eles sabem. Pode ser que no primeiro momento contrariem os meus desejos humanos, mundanos. Mas se eles estão dizendo, segue pelo caminho oposto, porque vai ser melhor para você, confia na gente, tudo bem, é por nossa conta e risco, não ouvir, não seguir o conselho. Mas eu aprendi a lição. Mesmo que vá contra os meus desejos e vontades pessoais, se eles estão dizendo, esse caminho vai ser bom para você, confia em nós, eu aprendi a ouvir, aprendi a aceitar. Por quê? Das vezes anteriores que eu não ouvi, eu tive a minha lição. E aí, você confia? Você ouve os seus guias falando com vocês? Também? E o quanto de silêncio vocês promovem no dia a dia para que a condição de ouvir essa voz silenciosa, né, esteja ali adequada, presente? O quanto de silêncio vocês têm proporcionado para si? Hoje em dia, nessa era de hiperconectividade, a gente está a todo instante pegando no celular, se comunicando, chega uma mensagem, a gente está lendo uma mensagem, já baixa a notificação da próxima, ou seja, a gente está sempre sendo estimulado a estar com a mente agitada
pensando na próxima coisa que a gente tem que fazer. E às vezes não dá nem tempo da gente anotar algo que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. E tanta coisa acontecendo faz com que a gente se esqueça de várias coisas. E não é porque você está com a memória ruim, é porque a gente está sendo bombardeado com informação. Então, se você se lembra de algo que é muito importante, anota. Anota para não esquecer, porque a mente já está agitada demais. Nem o guia espiritual está conseguindo falar com você. Não é assim? E separar momentos para apaziguar a mente. Procurar antes de dormir, colocar também uma intenção clara para que a noite de sono seja tranquila. Enquanto meu corpo físico estiver descansando, que a minha alma seja direcionada para orientação e aprendizado espiritual. Pode ter certeza que durante a noite você vai estar lá, em contato com seus guias, seus mentores espirituais. Eles vão estar conversando com você, vão estar te orientando. Talvez quando você acordar, você não se recorde do que foi dito. Como é que foi essa conversa? Será que eu levei puxão de orelha? Será que o que eu ouvi vai servir para mim já para essa semana, para a próxima? Servir para a minha vida, para a minha encarnação? Talvez a gente não se lembre, mas a informação vai estar registrada no nosso ser. E na primeira oportunidade em que a nossa mente e os nossos sentimentos estiverem tranquilos, aquela informação que está registrada em nós vai se fazer notar. Através de ideias, através de percepções, sensações, através daquela sensação que eu comentei. Nossa, sinto que é esse o caminho. Algo me diz que a resposta certa é isso. Algo me diz que... Porque já está em você. Mas a gente precisa voltar a ter o hábito de silenciar, para a gente então perceber. Será que a gente está prestando atenção nesses bastidores espirituais, nesses sinais que o plano espiritual tentam ofertar para nós, para se fazer ouvir? A vida dá sinais, o universo dá sinais. Às vezes sinais recorrentes, que a gente pode chamar até de sincronicidades. Sinais que se repetem. O que isso está querendo me dizer? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E uma hora a resposta vem. Mas sobretudo vai vir quando a gente estiver na condição ideal e receptiva para então entender, para então interpretar. E aí? Será que você está prestando atenção nos sinais? E imagina só o quanto o plano espiritual já agiu e age na sua vida. Quantos livramentos será que você já teve ao longo da jornada? Já parou para pensar? Talvez a gente não estivesse aqui hoje, se não fossem determinados livramentos. Uma notícia inesperada, que no primeiro momento deixa a gente preocupado ou irritado, porque não saiu do jeito que a gente queria. A gente teve que mudar os nossos planos, mas pode ser justamente uma intervenção espiritual para que algo ruim não te acontecesse. Você já aprendeu a reconhecer quando o plano espiritual fala com você e já agradeceu pelos livramentos na sua vida? Me deixe saber! E vamos continuar essa conversa depois. Me acompanhe nas redes sociais, @FernandoVidia. Quero saber o que vocês estão achando dos nossos programas. Tô lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, tô no Facebook também, né? Manda mensagem para mim. E a gente vai poder refletir ainda mais e poder discutir até mesmo temas para os próximos programas. E é isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é mais um programa Entre o Céu e a Terra, espiritualidade para quem vive a vida do jeito que ela é. Eu sou Fernando Vidia e deixo para vocês aqui um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.